gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Maria e nessa aula ensinarei como resolver situações, problemas envolvendo regra de 3 composta. Trabalharemos com 3 ou mais grandezas diferentes. E a maneira de resolver uma regra de 3 composta é a mesma da regra de 3 simples. Usaremos 3 regras. Que regras são essas? A primeira, identificar as grandezas que a situação problema traz e organizar em colunas com o mesmo tipo de grandeza. Segunda regra, classificar essas grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais. Terceira e última regra, montar a proporção e descobrir o valor desconhecido. Vamos aplicar essas regras nos 2 exemplos que nós temos aqui no quadro. Exemplo 1. 6 crianças constroem 3 castelos de areia em 2 horas. Em quanto tempo 4 crianças construirão 5 castelos de areia? Quais são as grandezas que envolvem a situação? Na primeira frase já é possível identificá-las. Nós temos aqui a quantidade de crianças, a quantidade de castelos de areia e o tempo. Vamos escrever essas 3 grandezas. Crianças ou número de crianças, número de castelos e o tempo. 3 grandezas. O tempo aqui foi dado em horas. Agora vamos escrever os valores. 6 crianças, na coluna de crianças, 6, constroem 3 castelos, 3 aqui na coluna de castelos, em 2 horas, que é o tempo. Em quanto tempo, olha só, aqui já é a nossa perguntinha, ou seja, é o valor que nós iremos descobrir. Eu vou usar aqui o X na coluna do tempo. Em quanto tempo 4 crianças, 4 aqui na coluna de crianças, construirão 5 castelos de areia. Então, aqui nós vamos escrever o 5, ok? Feito isso, vamos agora classificar essas grandezas em diretamente ou inversamente proporcional. E como faremos isso? Bom, nós vamos fazer uma referência sempre com a coluna que contém o X, no caso aqui a coluna do tempo. Vamos relacionar a grandeza de crianças com o tempo e em seguida a grandeza de castelos com o tempo, beleza? Então observe, 6 crianças levam 2 horas para construir os castelos. Se eu diminuir a quantidade de crianças de 6 para 4, o tempo aqui vai diminuir ou vai aumentar? Bom, se eu diminuir a quantidade de crianças, essas 4 crianças vão levar mais tempo para construir os castelos, certo? Então, aqui, de 6 diminuiu para 4, eu vou usar aqui as setinhas para ficar mais fácil para identificar. De 6 diminuiu para 4 e o tempo aqui vai ser maior que 2, certo? Então, observe, uma diminui e a outra aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Vou escrever a setinha com sentido contrário, inverso à criança, beleza? Agora vamos relacionar castelo com tempo. Para construir 3 castelos, as crianças levam 2 horas. E para construir 5 castelos, elas vão precisar de mais tempo ou de menos tempo? Se são mais castelos, né, de 3 veio para 5, essas crianças precisam de mais tempo. Então, observe, são grandezas diretamente proporcionais. As duas aumentaram. Então, se são diretamente proporcionais e o tempo, a setinha dele já está para cima do castelo, eu vou escrever no mesmo sentido. Beleza. Terceira e última regra agora é montar a regra de 3 composta. A coluna que tiver o X, nós vamos escrever no primeiro membro. Ela é fixa, então ela não muda. Eu vou escrever ela do mesmo jeito. 2 sobre X igual. No segundo membro, nós vamos fazer o produto dessas duas grandezas. A primeira grandeza, que é criança, ela é inversa com o tempo. Se ela é inversamente proporcional, eu vou ter que inverter ela. Então, aqui nós vamos ter 4 sobre 6, vezes
a segunda grandeza, que é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu não preciso mudar nada. Vou escrever 3 sobre 5. Beleza? Resumindo, no primeiro membro, deixa a coluna que tem o termo desconhecido e no segundo membro, o produto sempre aqui vai ser vezes, com as duas outras razões, certo? Só observe, se for inversamente proporcional, você vai inverter. Se for diretamente proporcional, escreva do mesmo jeito, beleza? Agora aqui nós vamos descobrir o valor do x. Eu vou repetir 2 sobre x e vou primeiramente fazer o produto aqui das duas razões. 4 vezes 3 é 12 e 6 vezes 5 é igual a 30, beleza? Olha só, a proporção, basta usar os meios por extremos, que é aquela propriedade fundamental. Vou fazer aqui do ladinho. 12 vezes x, 12x, que é igual 2 vezes 30, 60. Isolando o x, nós temos 60 dividido para 12. 60 dividido para 12 é igual a 5. 5 o quê? Está na coluna do tempo, em horas. Então, aqui nós temos 5 horas. Ok? Interpretando agora a questão, nós podemos afirmar que 4 crianças constroem 5 castelos de areia em 5 horas. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. 5 homens podem arar um campo de 10 hectares em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos homens serão necessários para arar 20 hectares em 10 dias, trabalhando 9 horas por dia? Quais são as grandezas dessa situação problema? A quantidade de homens, eu já vou escrever aqui em cima, homens. A área aqui, que é dada em hectares, eu vou escrever hectares. O tempo foi dado em dias. E aqui a carga horária desses homens, que é horas por dia. Eu vou escrever dessa forma, H/D, horas por dia. 5 homens, 5 vai ficar na coluna de homens, 10 hectares na coluna de hectares, 9 dias aqui em dias, 8 horas por dia aqui na coluna de horas por dia. Quantos homens, olha só, o nosso x, o nosso valor desconhecido. Quantos homens? Então, o x vai ficar aqui na coluna dos homens. Serão necessários para arar 20 hectares, vamos escrever o 20 aqui na coluna de hectares, em 10 dias, trabalhando 9 horas por dia. Fechou. Aqui, no primeiro exemplo, nós tínhamos 3 grandezas. No segundo exemplo, nós temos 4 grandezas, certo? Segundo passo agora é classificar essas grandezas em diretamente ou inversamente proporcional, fazendo sempre a correspondência com a grandeza que contém o x, no caso aqui a grandeza dos homens, ok? Então vamos lá. 5 homens aram 10 hectares. Para arar 20 hectares, serão necessários mais homens ou menos homens? Bom, a área aumentou, então é necessário mais homens, certo? A quantidade aqui de hectares veio de 10 para 20. A quantidade de homens também vai aumentar. Logo, eu posso concluir que essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Vou escrever as duas setinhas no mesmo sentido. Ou pode ser as duas para baixo ou para cima, tanto faz. Contanto que fique identificado que elas duas são diretamente proporcionais. Segunda grandeza, dias. Bom, 5 homens levam 9 dias para fazer o serviço. Para levar 10 dias, ou seja, aumentou a quantidade de dias, são necessários mais homens ou menos homens? Bom, menos homens, certo? Se a quantidade de dias aumentou, é porque a quantidade de homens diminuiu. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Uma aumenta, enquanto que a outra diminui. Se são inversas, as setinhas têm que ficar em sentidos inversos também.
uma para baixo, essa aqui vai ficar para cima. Agora vamos associar a quantidade de homens com a carga horária, que é horas diárias. Bom, 5 homens trabalham 8 horas por dia. Para trabalhar 9 horas por dia, essa carga horária aumentou. A quantidade de homens diminui ou aumenta? Diminui, certo? A quantidade diária aumentou, porque tem menos homens trabalhando. Então, se aqui aumentou, aqui vai diminuir. São grandezas inversamente proporcionais. Vamos escrever aqui a setinha com sentido contrário. Beleza? Agora vamos montar a regra de 3 composta. Aqui onde nós temos os homens, a grandeza de homens, que é onde tem um X, ela é fixa, então eu vou escrever ela do mesmo jeito no primeiro membro, igual, agora vamos escrever o produto dessas 3 razões. Hectares é diretamente proporcional aos homens? É, então vou escrever do mesmo jeito, 10 sobre 20. Vezes dias é inversamente proporcional aos homens? É, então eu vou inverter. Aqui nós teremos 10 sobre 9 vezes, e a última grandeza também é inversa. Vamos mudar, 9 sobre 8. Beleza? Vamos multiplicar aqui essas 3 razões. Vou escrever o 5 sobre x no primeiro membro. Aqui, antes de multiplicar, eu observo que aqui dá para ser simplificado esses valores. Olha só, o 9 eu posso simplificar com esse 9. Aqui o 10 com o 20 também pode ser simplificado, certo? Poderia ainda simplificar o 10 com o 8, mas vou deixar desse jeito. Vamos multiplicar o que sobrou. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 1 daqui, continua sendo 10. Sobre 2 vezes 1 daqui é 2. 2 vezes 8, 16. Aqui nós temos a nossa proporção, ok? Vamos aplicar a propriedade fundamental, que é a multiplicação cruzada. Vou fazer aqui do ladinho. 10 vezes x, 10x, que é igual 5 vezes 16 é 80. Isolando o x, nós temos 80 dividido para 10. X é igual, 80 dividido para 10 é 8. 8 o quê? 8 homens, né? O x está na coluna dos homens. Então, aqui nós temos como resposta final 8 homens. Fazendo a interpretação, podemos afirmar que são necessários 8 homens para arar 20 hectares de terra em 10 dias, onde esses homens trabalham 9 horas diárias. Beleza, gente? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se você gostou dessa aula, deixe seu gostei. E se não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para dar continuidade a esse trabalho, ok? Um abraço a todos e tchau, tchau!